foi onde cada vez mais eu me aprofundei na questão do posicionamento da estratégia, tá? Então aqui, pessoal, é um resumo de 10 anos de marketing e pelo menos concentrado os últimos 5, 6 anos de posicionamento estratégico e branding, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? Já diria o sábio. Galera, quando a gente fala de posicionamento, existe muita gente falando muita coisa e a gente se perde. Mas o posicionamento, ele é o que vai ditar o sucesso do seu negócio e vocês vão entender o porquê nessa aula. Todo mundo aqui, acredito, tem o seu produto, tem o seu serviço que quer vender, não é mesmo? E uma dor que, assim, não se sintam especiais caso vocês se identifiquem com isso. Dos últimos, principalmente 2, 3 anos de mentoria que eu realizei, de 8 a cada 10 desses empresários, eles têm uma falta de entendimento do negócio em si. O que isso significa? Que eles vendem o produto primeiro, eles colocam o produto à frente deles. E muitas das vezes é um produto novo, não é um produto já validado, igual a gente fala de grandes marcas. E por que isso acontece? Por uma falta de clareza, uma falta de entendimento, seja do negócio ou de fato qual que é a falta de clareza, de diferenciação do seu serviço. Vamos usar o exemplo da própria inteligência artificial. A inteligência artificial é um mar ainda a ser explorado, mas já tem muita gente falando, e tem pessoas que focam em vídeo, foto, em serviços e tudo mais. Quando existem várias pessoas falando do mesmo assunto, o que acontece? Ali começa o medo, a incerteza. Então, pô, se está todo mundo falando a mesma coisa que eu, ou parecido, como é que eu vou me diferenciar? E nessa aula a gente vai trazer essas principais soluções para vocês, tá? O primeiro ponto aqui que eu trago para vocês de dor, para vocês tomarem muito, mas muito cuidado, ele se chama Maldição do Conhecimento. Ela é citada num livro que se chama Ideias que Colam. Vocês provavelmente já ouviram ou já viram a capa desse livro. O que acontece? A maldição do conhecimento é quando você que está inserido naquele meio, você é o prestador de serviço, você tem um nível de conhecimento. E de uma forma errônea, você presume que o teu público final tem o mesmo nível de conhecimento, tem o mesmo background que você. E isso é um erro muito comum, pessoal. Não é porque a pessoa chegou pedindo para você tráfego pago ou uma solução IA que ela sabe de fato o que ela está pedindo. Mas, muitas vezes, na correria, a gente entendeu que, pô, se a pessoa está pedindo, eu vou desenrolar tudo que eu sei para mostrar que eu sei. E esse é o ponto que normalmente a pessoa desinteressa, não responde mais e some do WhatsApp. Tá, beleza. Já entendemos que a falta de clareza ela atrapalha muito. Como que a gente vai solucionar? Pessoal, esse aqui é o coração, tá? Já coloquei o coração aqui da mensagem da nossa aula, aqui no começo. O cérebro ele vai ficar lá para o final, obviamente. Mas o que vocês precisam entender? Cada um de vocês aqui provavelmente tem uma vantagem exclusiva de um problema em comum. O que isso significa? Se todos aqui trabalhamos com IA, nós recebemos provavelmente os mesmos problemas. É um problema comum para todos. Agora, por que eu vou contratar a pessoa A e não a B? Por que eu e não você? Esse é o ponto. A sua vantagem exclusiva, o porquê vão te escolher. Vou usar um exemplo muito bobo aqui, tá? Que já fazendo um parênteses com a Responda. Vamos supor que esse dado aqui que eu pesquisei, em tese é para estar certo, ele é real. 91% dos brasileiros usam o WhatsApp diariamente. Quantas dessas pessoas têm empresa? Vamos supor que 50% tem algum negócio no WhatsApp. Quantos desses 50% sabem transformar isso em receita? Olha como é um problema comum. Aí agora, a tua tarefa de casa é entender qual que é a sua vantagem exclusiva para esse problema comum. Você vai vender só o produto? Não. Você não pode vender só o produto. Porque produto por produto tem muito no mercado. Qualquer mercado que você vai, tem muito produto. Ele tem que ter o teu posicionamento, tem que ter o teu DNA. Então,
fazendo mais um parênteses aqui com vocês, quanto a esse ponto aqui da dor comum, isso aqui eu vejo demais, demais, demais nas mentorias. O cliente, ele quer a solução. Por isso ele confia o dinheiro, o tempo, a empresa dele para você. Só que a gente tem que entender, e isso é citado muito pelo Daniel, que recebeu o Nobel da Economia, no Rápido e Devagar, também é um livro muito bom, vocês já devem ter visto a capa, que é até um lápis que desenha. Ele comenta que o seu cliente, ele quer economizar energia, por isso que ele está te contratando. Ele poderia muito bem estudar e se aprofundar. Ou seja, o sistema 1 ali é de economia de energia. A partir do momento que ele quer entregar na sua mão a empresa, os dados dele, ele está falando, ó, eu não quero saber como você vai fazer, eu só quero que você faça, que você solucione. E é aí onde eu vejo muita gente pecando. Então, aqui no meu sistema são 4 etapas, e dessas 4 etapas eu levo para tal. Não, não é isso que a pessoa quer entender. Gente, mais uma vez, quando você quer explicar muito, para até ser uma forma de tentar se validar, você está falando muito sobre produto. Tira a cabeça, a mente do produto. A informação é você. O posicionamento é seu. O teu produto ele vai trocar. E eu vou dar um spoiler caso você esteja no começo. Você vai trocar muito os seus produtos, a forma de falar sobre ele. Você vai trocar as estratégias dele. Então não tenha esse apego na questão de produto. Mas entenda a solução central, a tua vantagem exclusiva e quais produtos, quais ferramentas você usa para solucionar. Esse é o pulo do gato, tá? Ok. Já falei aqui como é que, né? O que a falta de clareza faz, já comecei a falar com vocês aqui, mas agora a gente vai começar a entrar de fato nos segredos que ninguém te contou. E não conta mesmo, tá? Porque isso aqui dá muito dinheiro. Eu não sei de onde vocês são, eu sou de Minas, eu sou mineiro, e aqui eu tenho um termo maravilhoso, que é diferente dos igual. Cara, isso eu uso para a vida, e toda vez que eu falo para alguém que não conhece, a pessoa se diverte. Então, isso aqui virou uma marca. Vou ensinar vocês a ser diferente dos igual, tá? Primeiro segredo, pessoal. Aqui é onde tem gente que vai estranhar o que eu vou falar. A chave não é você querer ser o melhor. É você querer ser diferente. E eu vou explicar para você por que disso. Você concorda comigo que se uma pessoa está no nível de consciência de 1 a 3, que ela ainda não conhece muito bem você, nem pessoas, mas ela sabe que ela precisa dessa solução. Você falar que você é o melhor, ou teu vizinho falar que eu sou o melhor, que ele é o melhor, é ego com ego? Ah, não, eu sou o melhor. Ah, não, eu sou o melhor. Agora, quando você se torna diferente, você fica facilmente perceptível. Ah, não, eu entendi. Eu já vi um cara falando aqui que ele sabe o que fazer, mas esse aqui ele já me mostrou de uma forma bem diferente. Esse aqui provavelmente sabe. Isso, gente, é muito simples. De quantos milhares de conteúdos a gente recebe por dia? Eu vi até um estudo que fala que são quase 4 aviões de largura que a gente escola por feed por dia, média do brasileiro. Quantos desses conteúdos você lembra? Quase nenhum. Você vai lembrar de um que você viu que tem uma chamada diferente, tem um visual diferente, tem alguma coisa de diferente. Aí você vai dar uma curtida, às vezes você salva para ver depois, compartilha. O resto, os 90% ali, cara, você nem vai lembrar. Então imagina se você tá nesses 90% falando, não, ó, eu sou o melhor porque eu faturei 5 milhões. Tá, cadê a prova? Entende? Esse é o ponto. E aqui é um ponto que eu sofri muito, ainda estou sofrendo, tá? Que a gente chama de promessa maior. A sua promessa maior, ela vai te ajudar a ditar o porquê de ser diferente. Estão entendendo que eu não coloquei promessas maiores? Quais são as minhas promessas? Qual a minha promessa? O que eu vou resolver, ou como eu vou resolver? E o mais difícil ainda, a gente não vai parar por aqui, tá? É como que eu vou explicar para uma criança de 10 anos o que eu faço. Esse exercício é maravilhoso.
Eu tenho uma professora mirim, que é minha irmã, e ela tem 10 anos. Eu queria testar alguma coisa, eu falava com ela, Lulu, tal coisa, ela, não entendi. Falei, tá, peraí. E ela reformulava, voltava. Ela, então você faz isso. Eu falei, opa, esse é o ponto. Cara, absurdo. Eu transformava isso em conteúdo do jeito que eu falava para ela e chegava lead organicamente. As pessoas comentavam. E, caramba, velho. Há 2 dias atrás eu fiz o mesmo conteúdo, só que eu fiz um ajuste na mensagem. Ou seja, eu usei uma promessa maior, porém ela só foi compreendida a partir do momento que eu expliquei de uma forma muito básica. Básico e simples não significa ser fraco, ser raso. Isso é uma crença que a gente tem, que vocês têm que tirar o quanto antes. Tudo que é mais direto, tudo que é mais direcionado, ele é mais efetivo, tá? Poderia aqui ficar horas falando e mostrando isso para vocês, mas não. Aqui todo mundo tem um nível de consciência muito bom. E fica mais uma sugestão para vocês aqui, depois vocês vão receber, tá, o link dessa aula. Essa pessoa aqui é incrível se vocês querem entender sobre diferenciação, sobre como se destacar dos demais. Existem vários resumos dos livros delas, porque são meio extensos, são muito bons, tá? Mas, voltando aqui para a aula, para promessa maior. Não sei vocês aí, mas eu tenho algumas vertentes de serviços, tá? Eu tenho aqui algumas áreas diferentes. Para isso, eu vou desenvolver uma promessa maior para cada vertente. Vocês entendem que aqui eu escrevo uma solução lógica para um problema específico? Gente, especificidade é a doença do século. As pessoas não sabem direito o que elas querem e muito menos como pedir. É só você ver o ChatGPT. Por que que para algumas pessoas o ChatGPT, o Gemini, aí a generativa, ela funciona extremamente bem e para outros cria uma imagem mais ou menos, um prompt mais ou menos, porque as pessoas não sabem ser específicas. E olha que interessante, quando você tem a sua promessa maior de uma forma muito clara, você já quebra essa dor. E a tua vantagem exclusiva, ela se torna muito mais visível. E vocês vão entender daqui a alguns minutos que isso aqui, ele vai disparar rapidamente o senso de autoridade. A autoridade, tá? Então, clareza na mensagem, na sua diferenciação, na sua promessa, tá? Porque isso é bom, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo meu aqui, talvez eu até corte isso depois se eu for usar a gravação. Eu não fico sem vender e vou ensinar vocês a fazer o mesmo, tá? Eu trabalho com empresários, eu tenho meu nicho específico, porém eu já conheço as artimanhas. Não sei se vocês conhecem as objeções universais, mas depois vocês podem pesquisar. É bom vocês terem isso bem, bem claramente, até para fazer um spin selling depois ou outra forma de persuasão. Mas chega muito sabichão para mim que quer mostrar que às vezes é até melhor que eu, mas que quer conhecer meus produtos. E eu faço uma estratégia muito interessante. Eu tenho 3 níveis de produto com a mesma essência. Uma que ela é como se fosse um self-service. O material está ali e ela vai fazer ela mesma. A outra, eu monto o posicionamento dela em plano de ação. E a última, que é o carro-chefe, é a mentoria de fato, onde eu faço o acompanhamento semanal ali, diário, eu estou junto com a pessoa. E é muito engraçado porque existe o efeito da ancoragem na psicologia, vocês devem conhecer. Quando eu pego o primeiro valor e o último, a pessoa tem um susto. Então, normalmente, ela vai no caminho do meio. Que, não, com plano de ação e posicionamento eu me desenrolo. Ou, não, eu já conheço, eu quero só realmente ter acesso ao teu conhecimento aqui, e aí eu desenrolo. E o mais engraçado, não vou falar 100%, mas 9 a cada 10, a pessoa ela vai pelo início, demora um tempinho, ela vai pular. Às vezes a pessoa pega os 3 produtos, até chegar no último.
Por que que eu faço isso? Porque eu deixo uma solução lógica para cada problema específico, para cada nível de consciência. Aí é um outro tipo de trabalho, tá? Mas por isso que é importante. Quando você tem a sua promessa maior e você divide isso em uma série de produtos ou por problemas específicos, o empresário, por mais que ele passe pelos meus três produtos, por dois ou por um, ele vai sair realizado, porque ele entendeu que eu estou sanando uma dor dele em três níveis diferentes, ou em qualquer um deles, tá? Então isso não é uma coisa feia de se fazer, não, é uma estratégia onde você vai, de fato, guiando o teu público para estar tá cada vez mais aprofundado e com um maior nível de consciência, tá? E por que que eu faço isso e por que que eu estou falando isso para vocês, tá, gente? Cara, eu sou da área do marketing, tá? Posicionamento, mas não tem como fugir do termo marketing. E o marketing hoje já virou baboseira, já virou papo de piada. Porque qualquer pessoa hoje se auto-intitula especialista, e vê meia dúzia de curso, já sabe o que está fazendo. E isso atrapalha até quem já tem um nível consolidado, porque muitas vezes você vê até os grandes players fazendo uns tipos de jogadas que você fala, cara, isso aqui não vai ser legal. Para ele, tudo bem, ele tem, né, já um nome muito maior. Mas o meu mercado, ele passa por ondas e ondas. Então, ele é considerado um oceano vermelho, tá? O meu francês não está muito bom, nem o meu mandarim, mas o Shankin e o René Mambo, eles descreveram e fizeram um estudo super legal sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. O que significa? O Oceano Vermelho é o marketing em geral. Ele já está muito saturado. São muitas pessoas pela mesma fatia de mercado. Você dificilmente encontra um cliente sem ninguém ali. Tá todo mundo tem já uma agência, ou já passou por uma agência, ou por um mentor que não deu certo. Então, cara, tá saturado. A IA, ela ainda é um oceano azul. Ou seja, por mais que tenha ferramentas, por mais que tenha especialistas, muito pouco se fala em comparação a outros mercados. E isso, pessoal, cara, vocês estão no grupo, as pessoas falam muito sobre isso. Quem não nadar agora nisso aqui vai deixar dinheiro na mesa, porque tem espaço para todo mundo. Você pode pegar a Responda-me, ela serve para qualquer tipo de mercado, qualquer tamanho de negócio você consegue adaptar ela. Estou dando um exemplo aqui da nossa parceira, mas se você é especialista em alguma área, cara, você consegue atrair qualquer tipo de pessoa, tá? Então, prestem muita atenção nisso aqui, pessoal. Nadem enquanto ainda tá azul. Bom, falei agora há pouco para vocês sobre a questão da autoridade, e aqui estamos com ela. Pessoal, vou desmistificar já logo de cara. As pessoas entendem a autoridade como um título. E eu vou explicar por que que ela não é um título. Bom, vamos usar o meu exemplo aqui na sala para vocês. Eu estou dando essa aula, ministrando essa aula de mentoria. Por mais que você não me conheça, pode ser que você conheça pessoas que estão aqui, que me conhecem e, pô, estava animado para a aula. Isso gera uma percepção. Isso ativa um gatilho de percepção. Pô, eu não conheço esse cara, mas quem eu conheço gosta dele. Então, ele provavelmente sabe o que ele está fazendo. Aí, se eu chego num lugar totalmente estranho e falo, gente, eu sou autoridade no que eu faço. Ah, você vai logo pensar, esse aí é um charlatão, esse cara aí quer vender para bobo. Entendem essa diferença? Então, a partir de agora, a autoridade não é título, é um gatilho de percepção. E por que ele é um gatilho de percepção? Porque a autoridade, ela nada mais, nada menos significa do que uma previsibilidade de retorno. Por que eu vou confiar em você, a minha empresa? Porque, para mim, você gerou uma percepção de que você vai solucionar o meu problema. Solucionando o meu problema, eu vou ter um faturamento previsível, eu vou deixar de ter uma dor. Então, ela projeta isso em você. Você leva alguém ou uma empresa a um novo lugar. Isso é autoridade. Qualquer outra coisa que você vê na internet diferente disso aqui, você pode desconsiderar, tá? Novamente, não sou eu falando com os meus divertidamente, tá? Cara,
As Armas da Persuasão é um livro até perigoso de indicar, porque depois que você se estuda e aprofunda o que está escrito nesse livro, você vende literalmente areia no deserto, gelo no Polo Norte, qualquer coisa. Mas esse aqui, eu acredito que é a minha maior recomendação para vocês, tá? Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele está até aqui. Eu já li ele 2 vezes e cada vez mais eu aprendo. Eles ajudam a desmistificar essa questão de títulos que a gente usa. Eles ensinam você a ter uma autoridade percebida logo nos primeiros 90 segundos, no caso, ou a primeira impressão. Porque não existe uma primeira impressão, uma segunda impressão, tem a primeira impressão, tá? Então, esse esse é o principal ponto dessa conversa toda, porque eu sei que todo mundo aqui almeja ser reconhecido como uma autoridade. Eu até hoje também estou buscando isso. Mas, a partir do momento que é uma percepção, ele não corresponde diretamente a você. Obviamente, no teu posicionamento, você vai trabalhar para que esse gatilho seja disparado cada vez que você postar alguma coisa, cada vez que você falar, mas é um gatilho de percepção. Então, vai depender do outro também, tá? Pessoal, aqui a gente já começa a andar no último ato dessa aula, no terceiro terço dessa aula. Isso aqui, cara, infelizmente foi um termo também muito banalizado, é o tal do storytelling. Mas eu quero reforçar muito aqui com vocês, pessoal, a questão da história. Para mim, chega quase que todo mundo fala, cara, mas eu não sei contar uma história, eu não tenho uma história legal para contar. Pô, até agora só sofri, cara, não tive acerto. Tudo isso é história. Tudo isso é história. Você pode contar de uma forma adaptada, não tem problema. Mas qual que é a importância da história? Eu coloquei um desafio aqui no meio dessa aula, mas não é que você vai precisar anotar nada aí nem responder. Mas tenta pensar em um produto que se vende sem uma história, ou contada pela marca, ou que você criou na sua mente. Já vou adiantar para vocês, é impossível, não existe isso. Não tem como. Ou você viu uma propaganda, ou você viu um post, ou você viu alguém falando, isso já é uma história contada por terceiros, ou se é algo totalmente novo. Você chegou num shopping, uma loja nova, uma marca de roupa nova, você olhou e falou, caramba, o que que é isso? Você já começa a criar uma possível história. Então, gente, a história ela é mais importante até do que o produto. Eu fiz um desafio no meu perfil, inclusive eu apaguei tudo, onde eu postei 90 dias consecutivos. E eu testei. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu testei. Eu fazia praticamente dias seguidos, com abordagens diferentes, com histórias diferentes, no mesmo ponto. E, cara, é incrível. Quando você entende um ponto de equilíbrio do seu público, a história, ela vai vender, nossa, automaticamente. Eu tenho uma marca de roupa. Eu lancei esse ano, inclusive. Ela deu quase sold out no primeiro dia, mas não foi porque, nossa, eu tenho o melhor produto. Nossa, que eu sou o gênio do marketing. Não. Eu contei histórias. E quem me conhecia não ligava nem para estampa. O cara falou: Meu, eu quero uma G de cada uma que você tiver. Ah, mas são 10 itens, eu quero os 10. Chegou a um nível assim que eu falei: Caramba, cara, que massa, né? Mas eu contei a história das estampas, eu contei a história da coleção, eu contei a história da marca. Tem um termo na psicologia que eu não vou lembrar agora, mas se não me engano é Reason Why. Eles fizeram vários testes ao longo do mundo, onde você dá uma história, você dá um motivo. A partir do momento que você dá um motivo de direcionamento, a pessoa ela tem uma tendência maior a receber aquilo. Por exemplo, você está numa fila com 10 pessoas, mas você está atrasado porque você tem que buscar a sua filhinha no colégio. Ô, pessoal, posso passar na sua frente? Ninguém vai querer deixar. Mas se você falar, olha, eu só tenho mais 5 minutos, peguei trânsito, minha filhinha de 1 ano está saindo da escola, eu preciso buscar. Você deixa eu passar na sua frente? Eu duvido que ela não deixe. Então, entende qual que é a importância da história? Não é balelinha, ai, nossa, uma vez João nasceu. Não, cara. Você tem que entender, com tudo isso que eu estou passando para vocês, qual que é a história central. Porque a história central ela vai contar isso aqui, gente. É vantagem exclusiva.
tua promessa maior, entendeu? Você envolve o teu produto ou serviço em várias camadas que falam sobre você também. Não tem como se distinguir. Ah, vamos falar do iPhone 16 Pro Max 17 sem falar da Apple. Impossível. Já ficou uma coisa conectada à outra, tá? E aqui, não lembro quem perguntou do ouro, aqui começa o ouro do ouro, tá? A história, ela valida o produto. Mas aqui eu vou colocar psicologia aplicada para vocês, tá? Mais importante do que contar uma história é inserir o teu cliente na história. Gente, cá entre nós aqui, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser reconhecido, ainda mais quando você tá naquela fase que, pô, tô esforçando, cara, e nada dá certo. Putz, cara, você cria essa história pro teu cliente e você projeta para ele. Você insere ele começa a visualizar. Gente, isso não é papo de louco, cara, isso aqui é psicologia aplicada em negócio. Não é à toa que quem vende, vende. Você pega esses grandes players, cara, eles contam histórias o tempo todo. Ah, eu tenho uma conhecida que saiu do CL, entendeu? Projeção. Se você tem uma história parecida, você vai se projetar. Só que mais interessante do que você contar a história do seu cliente para ele inserido é você quebrar a expectativa no meio do caminho. Vamos dar um exemplo bem rápido com o IA. Olha, hoje, né, você relatou que você perde muita venda porque o pessoal demora para responder, os vendedores não conseguem responder nos primeiros minutos. Mas, cara, olha que legal. Com esse nosso trabalho em conjunto, eu aqui com você, eu vou implementar uma ferramenta onde ela vai responder 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cara, você está entendendo que o teu vendedor vai focar na vida real dele ali, na loja, e você vai ter alguém trabalhando para você o tempo todo, feriado, final de semana? Cara, porra, é isso que eu quero. Aí você vem aqui, não sei se você faz um formulário, um funil para receber esse cliente, mas você vai ter informações. Eu normalmente coloco um formulário onde eu tenho informações-chave sobre o cliente. Falei, mas assim, você tem que entender que, né, sem essa ferramenta, praticamente você está deixando 70% do faturamento, né? E a gente não quer isso, não é mesmo? Aí você dá aquele sustinho. É igual quando você está dormindo e acorda naquele pulo. Você tem que dar uma leve ameaça, já que ele está naquele cenário, você tem que quebrar a expectativa dele. Entendeu? E aqui, mais uma vez, não são vozes da minha cabeça, não somos divertidamente. Eu indico vocês começarem a estudar. Tem vários livros, de jeito dizem de vender, tem estudos de caso, sobre storytelling, na perspectiva da Pixar, da Disney. Cara, vai sair o Toy Story 5 ou 6. Eu assisti todos, vou reassistir e vou assistir o novo. Você já sabe o que vai acontecer, você sabe que no final provavelmente vai dar tudo certo, mas você tá lá assistindo. Por quê? Eles vão intercalando entre momentos de relaxamento e forte emoção. Tipo uma montanha-russa. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente. Ah, o cara tá demorando para responder, viu? Já se passaram 3 dias da proposta. Quantos leads chegaram novos aí que você não respondeu? Aqui, ó. Opa, o cara tá ligeiro comigo. Entendeu? Essa é a pegada. Eu vou deixar aqui para vocês também esse livro magnífico. Tem que ler. Obrigatório. De verdade. Tá chegando férias aí, por mais que empreendedor normalmente não tem férias, você vai conseguir um tempinho para ler. Isso aqui é um divisor de águas, tá? É que eu deixo duas teorias porque é basicamente de onde nasceu tudo. Mas, assim, 12 atos é muito extenso. O Dan Herman, ele simplificou um pouquinho essa teoria. E se alguém já ouviu falar sobre Story Circle ou até a Jornada do Herói, eu descobri recentemente que uma das minhas séries preferidas foi criada por esse cara aqui, que é o Rick and Morty. Não sei se vocês conhecem, mas, cara, o Rick and Morty ele tem um efeito tão grande que você nunca sabe se vai dar certo, se vai dar errado, o que, que vai acontecer, por mais que tenha um nome do episódio, você não sabe. Então você tem que assistir até o final, até o pós-crédito. A Marvel faz isso também, que você fica ansioso, você fica, cara, eu preciso dessa informação.
Então, olha como até no descanso a gente pode estudar. E é o que eu faço muito, tá? Às vezes eu pego um filme que todo mundo tá falando, uma série, e eu vou tentando entender quais são as narrativas, tá? Então, pessoal, esses são basicamente os 3 segredos para você se tornar um diferente dos igual. Mas a gente não para por aqui. A gente já está bem no finalzinho. E para você, a gente começar a conversar e eu entregar isso aqui para vocês, isso aqui é um produto, tá? Um produto real. E eu vou entregar para vocês aqui nessa aula. Isso aqui é basicamente uns 30 livros e 5, 10 anos de experiência consolidada em um documento, tá? Super rápido, você consegue preencher isso aqui tranquilamente. Mas, para você não ficar perdido com o que é isso aqui, como que você vai usar, eu vou te mostrar de uma forma bem prática, tá? Então, sejam bem-vindos ao guia de marca memorável de vocês. A partir de agora, vocês realmente têm uma chance, cara, de marcar o gol no final da Copa do Mundo para o teu time ganhar, tá? Sem brincadeira, não é papo de vendedor. Isso aqui transforma negócio, gente. Tô falando muito sério, tá? Esse aqui é um método que eu desenvolvi, mas eu me baseei muito, obviamente, tudo que eu já falei para vocês. E para quem é da área do marketing, se tem alguém aqui formado em marketing ou publicidade, pode até reconhecer alguns termos, porque ele foi baseado também na teoria do Kotler, que é o pai do marketing, né? Então, aqui eu adaptei o que funciona já há muito tempo, ele chegou antes de mim, mas coloquei a minha experiência nesse negócio aqui também, tá? Pessoal, aqui é bem rápido, então preste muita atenção. A gente cresce, a gente sai da escola, da faculdade, as pessoas falam que a gente tem que vender. Pô, cara, você tem que vender. Só quem ganha dinheiro é quem vende. Mas a venda, ela é a última etapa. Eu vou provar para vocês aqui que se você pular tudo isso aqui e for só para venda, você não vai vender, tá? Então, começando, nós temos aqui os 5 P's, tá? Começando pelo propósito. Pessoal, isso aqui não é papo motivacional, não é, ah, meu Deus, purpurina, não. Isso aqui é conhecimento concreto, gente. Propósito, que é a alma do teu negócio, é o que vai gerar autenticidade, é o que vai comprovar aquela tua promessa maior. É o reason why, é a razão de você ter o seu negócio. Beleza, pode ser dinheiro. Assim, você falando com você mesmo. Ah, não, eu só quero isso aqui porque eu sei que vai dar dinheiro. Beleza, tem isso, claro. Ah, dinheiro para quê? Ah, quero constituir minha família, tudo mais. Beleza. Mas aqui a gente não está falando do você pessoa física, a gente está falando pessoa jurídica, tá? O propósito, ele é como se fosse o seu terreno. Aqui é onde você vai pensar qual que vai ser a sua porta de entrada, o que que você quer que as pessoas pensem de você quando você aparecer. Qual que é a tua promessa exclusiva? Lembra? A primeira coisa que a gente viu é o teu propósito, é a tua promessa exclusiva. É difícil de encontrar? Você vai penar um pouquinho, mas com esse guia que você vai ter em mãos, você não vai penar tanto. Como eu penei para conseguir descobrir. Partindo do propósito, a gente vem para o posicionamento. Cara, meia horinha de aula, esse mapa todo aqui, para eu chegar para vocês e falar que o posicionamento é como se fosse a bandeira. Pô, é sacanagem, né, cara? Criei toda uma expectativa aqui para você para falar que, pô, o posicionamento, ele é sim a bandeira. É igual você tem um time. Pô, eu sou vascaíno. Se eu sou vascaíno, você já vai saber de longe que eu sou vascaíno. Esse é o ponto. Posicionamento é reconhecimento. Se eu sei que o cara é vascaíno, eu não vou falar de futebol porque ele tá triste. É um exemplo bobo. Mas quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de cultura, ou seja, a nossa proposta única de valor. Pode ficar um pouquinho confuso agora, mas com o material que vocês vão ter em mãos, vocês vão entender como se fosse um abrir de olhos, tá? Mas as coisas se interligam, por isso que eu deixo tudo linkado aqui para você quando for ler depois, tá? Eu entendi a minha promessa exclusiva, que é ajudar empresários a ter o sucesso deles de uma forma natural, sem desperdiçar dinheiro, sem desperdiçar tempo e os sonhos na mão de quem não valoriza para ele.
eu vou mostrar para ele que com acompanhamento semanal, ou até com o material que eu vou entregar para ele vai ter conhecimento suficiente para desenvolver o seu posicionamento, para desenvolver uma nova cultura de negócio. Olha que legal. Como eu vou desenvolver isso? Através da sua história, da experiência que você cativa para o teu cliente. Eu tenho certeza aqui que vocês conhecem pessoas que, eu vendo muito, que eu faturo milhões, sei lá o que, e você sabe que no fundo ela não sustenta, tá? O nome disso é coerência. A coerência, ela entra no campo da personalidade, porque se eu estou falando que eu faço uma coisa de uma forma e eu entrego outra, pô, esse cara deixou eu nadar até aqui para deixar afogar no meio do mar. E acontece, tá, gente? Infelizmente é muito comum. Não vou nem falar o nome do tal do bilionário que lançou um produto para copiar o produto dos outros, sem base nenhuma. Olha que loucura. Isso é coerência. E isso gera ou quebra confiança. Galera, como quem está no mercado aqui há muito tempo, confiança. Putz, diria até que é talvez mais relevante até que a autenticidade. Que às vezes você não é conhecido para aquela pessoa, mas foi uma indicação, indicação é confiança. Eu fui, eu fiz e funciona. Aí automaticamente vai despertar autenticidade, tá? E o mais legal da personalidade que vocês vão ter acesso são os arquétipos, tá? Arquétipo não é signo, arquétipo é padrão psicológico. Um cara lá atrás, amigo do Freud, chamado Carl Jung, ele desenvolveu arquétipos. O arquétipo ele é muito interessante porque ele vai te ajudar a direcionar a tua mensagem, a tua voz. Então você entende os seus padrões psicológicos e você vai usar o melhor deles. Isso é maravilhoso. Isso aqui é o pulo do gato. E vocês vão receber uma IA que vai guiar vocês no posicionamento, tá? Tá logo aqui no começo aqui. Ele tá no chat GPT, tá? É o tal do Brandeus. Ele vai te ajudar, ele é treinado para fazer um teste de arquétipo, de personalidade para você, tá? Que você tiver de dúvida, ele vai te explicando, pode conversar com ele que o cara é bom. Eu já fiz, nossa, pelo menos uns 50 testes e depois eu fiz manualmente e bateram os resultados, tá? Então, isso aqui, muito bom, arquétipo. Beleza, Paris, estamos chegando no final, ainda não sei como é que eu vou vender, cara, me ajuda. Porra, vamos entrar agora na percepção, na sua reputação. Reputação é a lacuna entre a sua promessa e a sua entrega. Mais uma vez, não importa se você é grande, se você é pequeno, você precisa gerar coerência para gerar confiança. Porque a partir do momento que você chegou até aqui, você está vendendo, putz, comecei a falhar com um monte de cliente. Cara, tua reputação vai te derrubar muito mais rápido do que você levou de tempo para construir, tá? Isso aqui é muito sério, gente. Reputação é o nome de vocês em jogo. Não importa se você vende carro e depois você vai vender água. Reputação vai carregar contigo, cara. Por quê? É percepção. É um fator externo, tá? Então tome muito cuidado com vocês. Aqui, obviamente, vamos falar da venda, né? Da escala. Bom, pessoal, grande finale dessa aula. Já estou sentindo uns xingos aqui. É muito mais simples do que vocês pensam. A venda, ela gera, ela é gerada pela conexão. A conexão que vem da sua reputação, que vem da confiança que você gerou através da coerência, do teu posicionamento, da sua proposta única e da sua promessa, que te fez ser autêntico e, consequentemente, gerou todo um contexto de autoridade. Pessoal, eu espero de verdade que esse mapa tenha ficado claro para vocês. Eu entendo que é muita informação em pouco tempo. Isso aqui vai estar disponível para vocês aqui, tá? Tô com dúvida, cara. Tô com vergonha de perguntar aqui. Eu deixo no Instagram, o LinkedIn. Meu contato tá no grupo também. Vocês têm acesso ilimitado a ele. Eu adoro conversar, cooperar, ajudar a ser ajudado, tá? E eu primeiro quero perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer um comentário antes de falar do produto.
do, do que vocês vão receber, para que a gente aproveite o tema que está fresco, acabando as dúvidas ou não tendo dúvida, não tendo nenhum comentário, eu passo para vocês o material, tá? Até agora, tudo certo? Tem alguém vivo aí ainda? Podem abrir, tá? Digitalize mais. Estamos online. Fala, Renan. Aqui é o Elias, irmão. E aí, Elis, que bom te ver aqui, cara. Obrigado por Tamo... ter vindo, viu? Mano, primeiramente, parabéns pela aula, velho. Que aula sensacional, cara. Pra quem Obrigado. vende, você deu uma clareza foda, muito foda mesmo. Irmão, eu tenho uma dúvida, cara. Tipo assim, tudo que você falou, né? A gente vai tentando buscar conhecimento aos poucos, vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vai tentando juntar tudo. E eu já ouvi falar de muitas coisas que você falou, mas a parte de criação de conteúdo, na parte de posicionamento da empresa, o que você me fala, Renan? Como que eu posso fazer isso, velho? Porque eu tenho que usar o Instagram e o Facebook também para criar conteúdo. Como que você acha a melhor forma de fazer isso? Cara, muito bom. Eu não coloquei aqui porque eu imaginei que apareceria algo do gênero. Cara, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que entender que o conteúdo ele é uma ponte entre o emissor, que é você, o emissor da mensagem, e o receptor. Cara, o conteúdo digital hoje é a forma mais magnífica e rápida de você alcançar novos potenciais. Eu vou falar algo muito mais importante. A gente, obviamente, quer ter um perfil com muitos seguidores, muitas visualizações, mas a gente tem que ter uma coisa muito fresca na sua mente, tá, Elias? Cara, conteúdo é teste. E a gente tem que aproveitar que a internet é muito rápida, você pode errar muito, como você pode acertar muito. O que eu indico, tá? A partir desse posicionamento, tudo que a gente conversou aqui, você vai refletir, cara, realmente, o meu principal benefício aqui, que eu percebi que é o diferencial, é tal ponto. Cara, você vai falar muito sobre esse ponto, e de diferentes formas. Você vai falar em formato de Reels, um post solto, um carrossel, daqui a pouco você vai falar de novo de outra forma. Por quê? Conteúdo, ele é repetição. E existem estudos que comprovam que para você começar a marcar a memória do teu público, você tem que aparecer em média 6 a 7 vezes em um curto período de tempo. É por isso que o tráfego pago vem, ele fica martelando e é onde as pessoas compram. Não é porque, acessou, porque, cara, fica martelando. E o argumento que você usou ali, ele funcionou. Então a internet, cara, é um meio muito rápido de se testar e se capitalizar, assim como recapitalizar. Então, cara, o importante de você ter ali a tua promessa exclusiva, a tua proposta única de valor clara, é para você gerar algo de valor para quem está te assistindo, e aquela pessoa vai escutar uma vez e, pô, esse cara aqui falou um negócio bom. Aí daqui a pouco ela vai ver de novo, cara, ele falou de novo, isso aqui tá funcionando para mim. E vai chegar uma hora que se ela não cair no teu anúncio, ela vai chegar no teu perfil e ela vai querer saber mais. Cara, eu falo isso porque eu faço conteúdo há pelo menos uns 5 anos aí, tá? Perdi perfil, recomecei, foi uma bagunça das grandes. Mas enfim, o que eu percebi, para mim, para o meu nicho, os vídeos que menos davam views eram os que mais traziam o cliente organicamente. Aquele vídeo que às vezes eu queria até arquivar, falei, puta, só deu 300 visualizações, eu percebia que me trazia um potencial lead, um potencial cliente. E aí o que eu fazia? Postava, entendia o retorno e eu estudava o conteúdo. Você tem que entrar ali, você postou, cara, tua obrigação no primeiro dia ou alguns dias depois você olhar o que aconteceu. Só foi para minha base, só foi para fora, por quê? Aí você tem que pegar aquele conteúdo e replicar, fazer de novo. Você vai reciclar ele. Aí você vai entender, pô, esse tipo de mensagem serve para a minha base. Se eu tenho 100 seguidores ou 1.000, ele vai para a minha base. Então, isso aqui é um conteúdo de retenção, é um conteúdo de convencimento. Pô, entendi um padrão. Agora eu preciso de um para jogar a rede e pegar a gente de fora. E aí é onde você vai testando os seus conteúdos. Por isso que é importante testar. Tira o peso de que, pô, vou ter que acertar, eu não tenho um cenário bonito. Eu falo isso porque eu sou até um certo nível perfeccionista. E eu deixei muito dinheiro na mesa porque, puta, tinha que ter o cenário. Cara, dificilmente isso vai ser um diferencial. Obviamente, a estética ela atrai,
mas ela não dita total a regra. Você tem que estar bem apresentado, obviamente, uma iluminação pelo menos boa, uma qualidade legal, mas o teu conteúdo e a forma com que você apresenta, ele é muito mais importante. O gancho, né, aqueles primeiros segundos, pô, de novo, cara, você perdeu dinheiro de novo, teu concorrente pegou, pô, como assim? O cara tá falando comigo? Aí ele vai querer ficar. E assim como um comediante, cara, a gente tem que trabalhar. O comediante, toda hora ele dá um punch. Ele tá contando uma historinha, aí ele pá, aí você, verdade. Aí daqui uns 5 segundos, 10, pá, dá outra. O cara não deixa você descansar. E você sai, pô, nossa, que legal. Por quê? O conteúdo é isso, cara. A gente tem que desenhar ele para ser direto e você sempre tá ali mantendo o cara num pico de atenção, porque senão eles vão sair, tá? Se você tem um tema bom e você não chamou atenção no começo, ele não vai nem fazer o declínio, ele vai despencar. Então, o conteúdo é teste. O que eu indico? Faça coisas mais práticas para você, tá? Vai testando no mais prático. Pô, realmente, isso aqui não tá dando muito certo. Aí você vai mudando e vai aprimorando. Não começa de cima, começa pequeno, e vai pensando na escala para você ver os resultados. Porque um mês, cara, você já consegue ter uma noção. Um mês é muito tempo, até 15 dias você já tem noção do conteúdo que é bom, ruim, para tua base e para fora. Isso eu te garanto. Beleza, mano. Muito obrigado mesmo, cara, pela clareza que você passou pra gente. Tamo junto e depois a gente conversa mais aí. Depois você Com me fala certeza. mais do teu negócio, a gente troca umas figurinhas. Com certeza, irmão. Obrigado. Valeu, tamo junto. Mais alguém, galera, quer comentar, quer perguntar, fazer algum apontamento? Senão, já vou abrir aqui para vocês e vou pegar o link. Deixa eu até pegar o link compartilhável. Aí, pronto. Pessoal, vou liberar aqui para vocês, então, o link. Vou só fazer uma recapitulação bem rápida aqui para vocês não se perderem, tá? Eu conversei com vocês ali do 5Ps, eles estarão aqui. Eles são os pilares da sua marca. No Comece Aqui, vocês vão ter acesso a 2 robôs, tá? O Veritas, ele é para criação de conteúdo, pesquisas, aprofundamentos, e o Brandeus, ele é para branding, para posicionamento, tá? Aqui vocês podem ignorar que é a parte do produto, eu deixei aqui até para vocês olharem um pouquinho, mas não precisa compartilhar ali comigo, a não ser que você se queira ser um mentorando, aí beleza. Mas o que é importante aqui, pessoal, é que vocês sigam a ordem, tá? Por favor, vocês vão ter que seguir essa ordem aqui. Ele é muito de fácil compreensão, ele é autoexplicativo, tá? Sempre siga a ordem, porque ela foi pensada para ser seguida, tá? Aqui vocês vão aprender a fazer o diagnóstico, as transformações que vocês querem, a montar pitch, tá? A se apresentarem. Então, aquele livro que eu falei de 90 segundos, como convencer alguém, eu transformei ele aqui em pitch para vocês. Uma bio para o Instagram, para quem usa LinkedIn, eu deixo tudo aqui, pessoal. Tá? Ó, pitch de vendas. Eu trago aqui uma forma que eu criei, mas também trago outras teorias, tá? Tem um HVC, tem um Spin, tem um Golden Circle. Cara, tem bastante coisa aqui, tá? No personalidade, vocês vão encontrar os arquétipos, aí transformar o arquétipo de vocês em linguagem, tá? Tá vendo? É tudo muito simples, pessoal. Ó, experiência do cliente, para ele entender o que acontece. Porque quanto mais previsível você tornar a sua experiência, mais aquele cliente mantém na sua rede de atuação. E o Elias comentou da questão do conteúdo, eu obviamente trouxe o bônus do bônus para vocês aqui, que é o conteúdo. Então aqui eu trago tipos de conteúdo para vocês, tá? Então, eu quero educar o meu cliente para ele entender que eu sou uma autoridade. Eu exemplifico aqui para vocês. Conteúdo de posicionamento, conteúdo de percepção, tá tudo aqui. E também deixo estruturas, linhas editoriais para vocês. Ó, tá tudo aqui, cara. De verdade, isso aqui
Quem não usar isso aqui realmente é porque não quer ganhar dinheiro. Ó, venda nos stories, eu vendo muito pelos stories. E aqui eu conto um pouquinho das estratégias de quando você falar da sua vida pessoal, quando você mostrar alguma coisa, tá? E aqui, caso alguém tenha perdido, ele vai ter o meu Instagram. Então, cara, ficou perdido, quer alguma ajuda, vocês me avisam, tá bom? Mas vamos agora para a recompensa, já que vocês ficaram comigo até agora. Esse é o link, tá, pessoal? Vou deixar na tela só como que vocês fazem para vocês copiarem para vocês. Ele vai abrir essa página do jeito que tá. É só vocês clicarem aqui em duplicar. Eu deixo a instrução aqui, mas clicou, você vai precisar fazer um login ou criar uma conta, caso você não tenha, porque ele é feito no Notion. E aí, ao duplicar, ele já é seu, tá? Peço para que, por favor, não só copiem e colhem, depois revendam, tá? Usem como inspiração, montem de vocês, que esse produto dá muito certo. Ele pode ser vendido aí de 60 até uns R$ 300, a depender do teu cliente, tá? Um tipo de produto desse. É um produto de entrada legal. Tá, pessoal? A aula eu vou deixar no grupo. Oi, pode falar. Acho que eu abri sem querer aqui, perdão. Ah, tranquilo. Mas já que eu abri aqui, vamos falar. Seria um ótimo produto de front. Cara, ele para dar o nível, elevar o nível de consciência, para daí você revender outro produto, ele é maravilhoso, tá? É muito bom mesmo. Vai pegar a aula passada. Exato. Ixi, cortou. Será que foi para mim? Não, tá dando pra te ouvir bem. Ah, não, é que cortou para mim. Ele tinha falado, não sei se fui eu que cortei ou você falou da aula passada. É Veriton que fala? Você tá mutado. Você tá multado, velho. Boa noite, boa noite. Fala, Vitor, boa noite. Eu tô em trânsito ainda, meu amigo. Ah, Fechado tranquilo. aqui, mas tô te ouvindo. Fique em paz. Aqui a gente terminou a aula, entreguei ali o material pro pessoal, e aí, Júlio, Alisson, eu vou deixar o link do mapa mental pro pessoal no grupo, tá? Mas aí realmente a questão do Notion vai ficar só aqui. Renan, ficou gravada a reunião? Ficou. Provavelmente Ótimo. eu faço uma edição ali e eu compartilho com você, Vitor, depois, tá? Fica tranquilo. Você é de casa. Ô, muito obrigado aí, viu? Desculpa aí, pessoal. Imagino. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Foi menos de 1 hora de aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi divertido para mim poder montar essa aula. Continuo à disposição no grupo e nos falamos posteriormente.